Por que eu critico tanto o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt? Será que tivemos ou temos um problema pessoal? Algo mal resolvido? Vou contar para você como é, ou melhor, como era a minha relação com o atual presidente tricolor. Seja muito bem-vindo ao canal do Leandro Dias. Aqui eu falo sobre futebol e Fluminense. E eu peço para você já sentar a marreta no like. Deixa o likezinho, me ajuda pra caramba, pô. Custa nada, valeu? E a inscrição no canal também, caso não seja um inscrito. Se você gostar do vídeo, avalie a possibilidade de compartilhar com seus amigos através do linkzinho aqui embaixo também, onde também existe o botão para você se tornar membro do canal do Leandro Dias. São 2 planos disponíveis, você dá aquela fortalecida no trabalho que eu faço diariamente e também recebe benefícios. Bom, galera, eu quis fazer esse vídeo aqui para sanar algumas dúvidas de pessoas que de boa ou má fé acabam relacionando as minhas críticas à gestão Mário Bittencourt com algum problema pessoal que eventualmente eu possa ter com ele. Então, pensei, eu vou logo fazer um vídeo, colocar os pingos nos is, contar bastidores, coisas que eu acho que eu nunca divulguei, nem na época que eu trabalhava no Netflu, que eu acho que é importante as pessoas entenderem que existia sim uma relação minha com o Mário Bittencourt, do Mário com o Netflu, do Netflu com o Mário, e de que maneira isso se deu até culminar com o completo boicote da atual gestão, não apenas ao meu trabalho, mas principalmente ao do Netflu e de mídias que se propõem a serem independentes. Bom, a gente precisa voltar um pouco no tempo para eu contar a vocês como é que eu conheci o Mário. Foi no ano de 2009, eu, na ocasião, dividi as funções como repórter e apresentador da TV Lance e também redator e editor do Netflu. E no Netflu, que tinha poucos meses de vida, eu já via necessidade, naquela época, estou falando de muitos anos atrás, a gente ter um corpo de blogueiros de respeito, de ter pessoas interessantes que vão escrever aquilo que a torcida quer ler. E nós já tivemos blogueiros que muitos de vocês conhecem, como, por exemplo, o médico Michel Simonin, um grande ortopedista, foi médico do Fluminense durante muitos anos. O atual treinador, Roger Machado, que também técnico do Fluminense, campeão como jogador da Copa do Brasil, autor do gol do título de 2007, o Washington Coração Valente. Tivemos grandes nomes no portal. E eu achava que era importante ter alguma pessoa que nos explicasse o juridiquês desportivo. Então eu já conheci o Mário, tinha o telefone dele, às vezes a gente se falava, e o convidei, na época, então, advogado tricolor, para ter um blog conosco para sanar dúvidas sobre direito desportivo. Essa era a proposta. Fiz o convite a ele, ele ficou meio ressabiado. Eu não sei como é hoje, mas na época tudo para ele tinha que marcar alguma coisa pessoalmente. Então nós marcamos o almoço, eu fui lá no centro da cidade, estava lá também o sócio dele. Nós conversamos longamente, um papo onde 90% só ele falava, algo típico de advogado, fala pra caramba e ouve pouco. E a gente fechou a participação dele, totalmente colaborativa, né? Ele já era um advogado importante, renomado, mas ainda não tão conhecido assim pela torcida. E sequer uma figura importante do ponto de vista político do clube. Ele blogou conosco por algum tempo, foram poucos textos, foi uma participação bem interessante, mas ele acabou assumindo um cargo de supervisor ou superintendente de futebol do Fluminense. Eu acho que era esse o nome, auxiliando o Ricardo Tenório, que era o vice da parte de 2009, vocês lembram, o Fluminense escapa do rebaixamento, tal, o Mário fazia parte. E ali as coisas começaram a ficarem um pouco esquisitas. Nós tínhamos uma boa relação, não era uma relação de amizade, mas uma relação cordial. E a partir do momento que ele se tornou superintendente de futebol, ele parou de me atender. Eu ligava para ele, ele não atendia, ele conhecia, sabia que era meu número, às vezes era o número do Lance.
até que teve uma situação curiosa que eu liguei para ele, ele falou que eu não poderia atender porque estava cortando o cabelo e não me retornou. Eu tentei mais algumas vezes. Eu não sei se o Mário estava ressabiado de eu propor a ele que se tornasse nossa fonte, e não era a ideia, nunca foi, né? Até por uma questão ética. Enfim, depois ele sai do clube e a gente volta a se falar algumas vezes, para tirar dúvidas, algumas entrevistas para o Lance e tal, para o Netflix. E assim, de vez em quando a gente se falava muito por telefone. Eu nunca mais tinha encontrado, tinha oportunidade de encontrar com ele pessoalmente. Até que em 2014, salvo engano, ele volta a assumir um cargo no Fluminense agora como vice de futebol da gestão Peter. E adivinha? Para de me atender de novo. Nessa ocasião, eu já estava no Netflix completamente, já tinha deixado o Lance, me dedicando totalmente ao site, e ele simplesmente parou de me atender. De novo, não sei porquê, pode ser porque ele não queria ter essa relação comigo, de fonte, e eu não queria isso dele, não estava esperando isso dele. Ele deixa o Fluminense em 2015, acho que foi 2015 ou 2016, agora não lembro, de uma forma não muito amistosa com o Peter, vira oposição e se afasta totalmente do clube. E aí tem um ponto importante. A partir desse afastamento, o Mário, com seus pares, a galera do grupo político Tricolor de Coração, já começam a se articular para o Mário se lançar como candidato à presidência do Fluminense. Ele, anos antes, já havia manifestado publicamente a vontade de ser presidente do clube, e assim foi feito. E foi nessa ocasião ali, 2016, 2015 mais ou menos, ele começa a se aproximar do Netflix. Muito mais do Paulo Brito, que era o nosso repórter especial, do que de mim. De vez em quando a gente se falava, mas ele conversava mais com o Paulo. Ele já afastado do clube, já não tinha mais nenhuma função, era uma figura da oposição política. E ele se aproximou do Netflix. Por quê? Era interessante para ele divulgar podres do Peter Cinci, do Pedro Abad, que concorreu com ele, e se aproximou de nós. E nós, claro, não vamos ser hipócritas, nós queríamos notícias verdadeiras. O jornalista vive de notícias, boas, ruins, quem vai jogar isso é quem lê. Mas o jornalista ele tem que prestar a informação correta para quem está acessando. E era interessante, sim, ter o Mário como fonte. E ele foi fonte, sim, durante um tempo. Passou informações para nós que checamos com outras fontes para confirmar a veracidade. E a maior parte do que o Mário nos passou era verdadeira. Porque ele foi advogado do clube durante muito tempo, sabia de muita coisa. Então, era uma relação ali que o Mário tinha o Netflix como um veículo interessante porque ele passava informações que muitas delas acabavam se concretizando, e nós tínhamos uma fonte que era um cara que sabia de muita coisa do clube. Então, como jornalista, era interessante tê-lo como fonte. Ele se candidata, perde, fica na segunda colocação, mas mantém ainda o interesse de seguir como presidente. Ele continua passando algumas informações para o Netflix, até que ele se lança como candidato em 2019, junto com o Celso Barros, ganha, e aí, a partir desse momento, as comunicações cessam, o que é perfeitamente compreensível. E para nós do Netflix já não era mais interessante ter o presidente do clube como fonte, por razões óbvias. O presidente só vai passar o que ele quer. E o Netflix, como uma empresa jornalística, ele quer notícias, não apenas o que o presidente quer passar. Isso tem outro nome, não é jornalismo, é publicidade, é assessoria de imprensa. Então, eu, como jornalista, entendo que você não pode ter como fonte o presidente de um clube de futebol, porque ele vai acabar te dando informações que são interessantes para ele. E todas as outras que o circundam, você vai deixar passar? Claro que não. Então, o Netflix passou a se afastar do Mário, porque entendeu? Agora você é presidente do clube, você tem que ver o bem do clube, e o Netflix é uma empresa que busca notícias, sejam elas boas ou ruins. E aí, gente, é uma impressão minha, não tem como trazer isso como informação para vocês. Eu acho que o Mário se frustrou, melhor dizendo. Talvez pela relação amistosa que tenha se criado, ele imaginou que o Netflix pudesse ser um veículo acessório da gestão. E óbvio que isso não iria acontecer. Nós iríamos nos manter independentes, como o Netflix sempre foi e continua sendo, como era quando
era interessante para ele ser fonte nossa e para nós tê-lo como fonte. Continuávamos independentes quando ele se tornou presidente do clube. E eu acho que ele se frustrou. Talvez para ele, seus pares, ter o Netflu, a maior mídia independente de notícias do Fluminense, como um veículo de apoio, talvez tenha sido interessante. E a partir daí a coisa começa a degringolar. O Netflu continua o seu trabalho de publicar boas e más notícias, começa a incomodar o Mário, e ele, claro, não aceita que sejam divulgadas notícias do qual foge do controle dele e da gestão dele. O problema não é você divulgar notícias ruins, é ele não ter o controle do que se publica. E foi feito um processo de boicote. O Netflu, ele passou a ser isolado, o Netflu e outras mídias de Fluminense também, que são independentes, que se prestam a esse papel de independência absoluta, serem limados do processo. O Netflu não consegue credenciamento nas competições da Conmebol, os assessores do Fluminense bloquearam os repórteres do Netflu. Eu, embora já tenha saído de lá, sou bloqueado pelos assessores do clube, porque eles começaram a vender para a torcida, de algumas maneiras, de que o Netflu ele presta um desserviço para o Fluminense, quando na verdade o Netflu ele quer descortinar o que as pessoas que estão no clube fazem com o clube. Isso é muito óbvio. Então criou-se ali, com uma grande rede de apoio que o Mário conseguiu trazer para o lado dele, uma demonização do Netflu e de mídias e influenciadores, poucos, que se mantêm ainda independentes. E aqueles continuam sendo veículos importantes, mas que em algum grau deixam de publicar aquelas notícias desagradáveis, começam a receber muitas informações importantes, como contratações, saídas de atletas. É só vocês verem quais são os veículos que dão mais informações e aqueles que dão menos informações. Certamente, aqueles que recebem muitas notícias estão mais próximos do presidente da gestão, e aqueles que não recebem quase nada ou nada são aqueles veículos que o presidente, em algum grau, acaba boicotando. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra o Mário, ele como pessoa. A lamentação, enquanto jornalista, é ele não ter se comportado como um presidente, como um profissional que diz ser, embora esteja num cargo amador. De não conseguir lidar com o contraditório, de não entender que, por mais que nós tivéssemos a relação, em algum momento, de fonte, e até de uma relação de cordialidade, nunca de amizade, nós nunca fomos amigos, faltou separar isso. E eu só posso lamentar. Raiva, ódio, sentimentos muito fortes, gente. Tiveram pessoas na minha vida que fizeram coisas muito piores do que o Mário. Claro que ele me prejudicou a minha empresa. Claro que sim, não vou enganar vocês. Mas isso diz mais dele do que de mim e do trabalho que eu executei no Netflu durante mais de 16 anos e que continuo aqui debatendo com vocês. Já não mais com apuração, porque não tem mais saco. Acompanhe agora o que o Mário disse ao microfone do Netflu na festa de 10 anos do site, no ano de 2018, do qual ele foi convidado a participar da festa, assim como o então presidente Pedro Abad, que naturalmente não foi. Vejam o que disse o Mário em 2018, no finalzinho. Parabéns pelos 10 anos, parabéns a você, ao Leandro, a todos os componentes do site. Eu acho de suma importância que a gente tenha um veículo desse. É até engraçado porque alguns amigos de outros clubes me perguntam se o Netflu é um veículo oficial do Fluminense, né? Que todas as notícias que a gente acaba acompanhando durante o dia são pelo Netflu. Acho muito legal, acho que é uma história bacana que já se constrói há 10 anos. E eu espero sinceramente que vocês possam seguir por muitos e muitos anos e que um dia o Fluminense possa, inclusive, ter o site como parceiro, né, fazer com que vocês possam fomentar as notícias do clube, ajudar na construção de um sócio-futebol, enfim, tudo aquilo que o Fluminense precisa para se reconstruir. Percebam o que ele achava da empresa? Um veículo relevante, as pessoas confundem Fluminense com Netflu, o que é verdade. Hoje, provavelmente, ele não pensa isso. Por que será? É muito duro ser vidraça, claro que sim. Mas a liturgia do cargo, ela preza que você seja democrático. Consiga lidar com o que você não gosta. E é legítimo ele não gostar do trabalho. Mas não reconhecer, invalidar e, pior, boicotar, isso não é nada legal, nada democrático. E a gente só pode
lamentar. E você, o que você acha do presidente Mário Bittencourt? Você acha que ele faz uma gestão melhor do que a dos antecessores, Pedro Abad, Peter Cinci, Roberto Orcardes? Qual era a sua impressão quando o Mário assumiu? Você tinha esperança que ele fizesse um grande trabalho? Qual é o peso que a Libertadores, na sua opinião, tem na gestão do Mário? Coloca aqui nos comentários, vamos debater. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!